Olá, amigos! Estamos começando mais um episódio da nossa série CEA Tenho Tanto para Lhe Falar, uma das ações mais especiais da Jornada da Gratidão, criada para celebrar os 100 anos do nosso querido CEA. Essa série tem um propósito muito bonito: resgatar memórias, reconhecer trajetórias e mostrar o quanto essa casa é parte viva na história e no coração de tantas pessoas. Cada convidado traz uma parte dessa história coletiva, um pedaço de afeto, de aprendizado e de fé. Hoje, vamos conhecer um pouco da caminhada da nossa querida Márcia de Assis, que também tem muito para nos contar sobre fé, aprendizado e amor ao trabalho no bem. Márcia, é uma honra receber você. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana. A honra é minha de participar desse momento tão especial da casa, né? Comemoração do centenário, e eu aqui participando para contar a minha história. Isso aí. Quero pedir para você dividir com a gente como é que você chegou na casa, em que ano você chegou, como você estava, né? Como é que estava o contexto da tua vida, da tua história. Divide um pouquinho com a gente. Então, eu cheguei aqui na casa muito criança, né? Eu estudava na escola Irmã Zélia, minha irmã tem bronquite, e aí a tia Maria José, tia Zezé, né, era professora dela no 3º ano. E aí indicou Humildade e Amor para minha mãe trazer a minha irmã. A gente já frequentava o Joana d'Arc, que fica ali em Vicente Carvalho, mas aí a tia Zezé indicou aqui e a gente começou a frequentar. Então a gente vinha para as reuniões, ainda era casinha, pequenininha. Eu lembro que eu vinha para as reuniões e era aquela cadeira de madeira, né? E eu desdobrava, assim que começava a reunião, eu sentava, encostava a cabeça na parede e dormia. Eram reuniões à noite, né? Então, muito criança, eu tinha uns 7 anos, eu acho. 6, 7 anos, quando eu comecei a vir aqui. E aí eu participei da evangelização da casa. Eu lembro eu tenho minha memória é péssima, eu tenho poucas lembranças, mas uma lembrança muito legal que eu tenho é da festa junina que tinha aqui, né? Eu lembro de uma roda que na minha memória de criança era uma roda enorme, uma roda que faz na festa junina, né, a grande roda. Então eu tenho lembrança do pátio muito grande e dessa grande roda muito grande na minha memória de infância, né, eu criança. Então eu tenho essa memória muito viva. E aí até no centenário o Juarez mostrou algumas imagens ali, ele mostrou uma imagem do coral cantando. E eu estava naquela foto, não sei se estava especificamente naquela foto, mas é da época, que aquele coral é da escola Irmã Zélia. E aí eu participava dessa. Ele até falou: alguém já se viu na foto? Falou, aí era eu que tinha falado com ele. Falei: recupere essa foto para mim, por favor, que eu quero ver se eu tô aí. Foto antiga. Mas é da época que eu cantava no coral, que a tia Zezé era maestrina, e a gente cantava com ela, eu, minha irmã e meus coleguinhas. Então, assim, minha história com CEA começa aí. Márcia, eu te conheço há tanto tempo e eu não tinha ideia disso. Pois é. Olha só, que coisa, eu adoro essa série, porque eu tô descobrindo coisas das pessoas. Mas aí depois, né, a minha mãe frequentava, mas não era vinculada à casa. A gente vinha para assistir palestra e fazer tratamento. E aí chegou na adolescência e eu me afastei, não continuei na mocidade, não continuei em nada. E aí eu volto para o CEA, já na idade mais adulta, para assistir palestra, me afasto de novo. Eu lembro que eu vim uma vez aqui, eu estava começando a faculdade, e aí acho que o atendimento, já tinha o prédio novo, o atendimento fraterno era ali fora. E aí eu passei pelo atendimento fraterno, mas eu lembro que eu estava começando a faculdade, não estava com disponibilidade naquele momento para me enganjar e frequentar com mais assiduidade a casa. E aí eu volto mesmo para casa depois que eu tenho meu filho, quando ele está com 4 para 5 anos, que aí eu venho trazê-lo para evangelização. E aí ali eu chego 2005 e aí não saí mais da casa. De 2005 para cá eu tô direto aí. E aí eu chego pela evangelização trazendo ele, e eu fiquei uns 4 anos só frequentando a evangelização sem estudar. Ficou no grupo de pais? Fiquei no grupo de pais. O grupo de pais era muito bom, aprendendo muito, né, sobre
a relação familiar e sobre criação à luz da doutrina espírita, que me modificou completamente como mãe, né? O olhar da criação, a paciência, tudo isso foi muito bom para mim, mas eu ainda um pouco relutante em começar a me enganjar nos trabalhos e tal. E aí depois de 4 anos eu resolvi que eu ia estudar. Falei, não, é isso que eu quero, essa religião mesmo que eu quero seguir, aqui eu me encontro, aqui eu me entendo, e aí resolvi começar a estudar. Você veio quando criança, chegou a frequentar a casa, né, por um tempo, fez evangelização, né? Fiz, assim, eu não tenho muita memória, minha memória é confusa com relação à evangelização. Eu não sei se era aqui, se era no Joana d'Arc. Eu tenho uma memória da tia Neide. Entendi. Eu tenho uma memória de um bolo com suco. Mas tem várias fotos com bolo aqui, Pois fotos é, antigas. então, eu tenho memória assim, mas são flashes, assim. E eu tenho, assim, claro que eu tenho é a festa junina. O coral, eu nem lembrava que eu tinha cantado aqui no coral. Quando eu vi a foto, eu falei, caraca, essa roupinha, esse cabelo é da irmã Zélia. Mas assim, a festa junina eu tenho essa memória da grande roda. O interessante é que você conseguiu pegar a casa ainda pequena, né? Ainda naquele salãozinho que as pessoas falam, né? E depois também acompanhou essa construção dos prédios, ou você deu um tempo, se afastou e quando voltou já tinha os prédios? Quando eu voltei já tinha os prédios. Eu fiquei um tempo na casinha, depois me afastei mesmo. Quando eu voltei, esse prédio da frente já existia. Não lembro se os dois, mas o da frente com certeza. Entendi. O atendimento fraterno era ali embaixo, eu não acompanhei a construção dos prédios, não. E quando você voltou de fato, assim, com o seu filho, qual a impressão que você tinha da casa, né? Você não estudou, mas de outra forma você também estudou, porque estar no grupo de pais a gente acaba tendo contato com a doutrina e tudo mais. Qual a impressão que você tinha da casa nessa fase que você já estava adulta, com filho, e estava vindo para cá já com um objetivo maior, né? Eu vim para cá quando meu filho estava no CA, ele começou a apresentar umas dificuldades. E aí a gente não conseguia fechar diagnóstico. E aí isso foi me desesperando, e veio aquela coisa assim, aquela luz. Vai pro CEA. E aí, do nada, assim, uma coisa que eu não pensava, não passava pela minha cabeça. E aí eu nem cheguei aqui para tratamento, para nada. Eu só vim com ele para evangelização. E a casa veio como um porto seguro mesmo. Veio uma inspiração, assim, volta para lá, que lá é o caminho, as coisas vão ser resolvidas. E realmente, depois de vir com ele para cá, o diagnóstico foi fechado. Ele tem um caso clássico de dislexia, né? Ele é disléxico. E dali a gente começou o tratamento dele. Mas assim, eu vim para casa com essa sensação de voltar, né? E essa sensação de segurança, né? E que eu achei aqui quando eu cheguei. Eu fui muito bem recebida no grupo de paz, era um grupo grande, o grupo de paz, bastante gente bacana, e ali eu fui me encontrando porque o que eu ia estudando ali ia fazendo sentido para mim. Não me parecia assim uma coisa nova que eu estava vendo, mesmo não participando do estudo formal da casa. Os conceitos, né, porque a gente estudava as questões da infância, à luz da doutrina espírita, então Sim. Os conceitos da obra básica estavam ali. E aquilo tudo fazia muito sentido para mim, muito sentido. E eu voltei, e foi isso para mim, foi um porto seguro mesmo, né? O retorno para casa foi isso. E a impressão que eu tinha era de paz, de estar num caminho, de estar me reencontrando aqui. E acho que até por isso, eu acho que eu demorei tanto para começar a estudar. Eu acho que foi assim um fortalecimento de que era aquilo mesmo que eu queria, né? Porque às vezes a gente chega num lugar, gosta daquele lugar, e por impulsividade a gente vai se envolvendo nisso, se envolvendo num trabalho, em outro, e às vezes não cria aquela raiz, né? E eu acho que esse tempo que eu frequentei a evangelização, amadurecendo esse sentimento e esse vínculo com a casa para começar o estudo, eu estava ali criando raiz para ficar. Se fortalecendo mesmo para seguir, né? Para seguir. E como é que foi entrar para o estudo, né? Que a gente sempre fala que o estudo, ele traz uma mudança, ele transforma a gente, o nosso olhar para a vida, né? Por mais que esses conceitos, eles, quando você ouvia no grupo de pais, eles já estavam fazendo sentido, o estudo, ele aprimora isso dentro de nós, né? Como foi para você iniciar no estudo e qual foi a transformação que ele trouxe para você? Então, o estudo, ele abre assim
boom na nossa cabeça, né? Porque muitas questões importantes e dúvidas, né? Aquelas angústias, aquelas ansiedades que a gente tem vão sendo paulatinamente respondidas, esclarecidas. E o meu grupo, assim, eu tive muita sorte, a minha primeira turma de estudo era um grupo muito bom de discussão. Gostava muito de contribuir, tinha muita troca no grupo. Então foi muito enriquecedor, assim, e acho que só fortaleceu. Né? A questão do estudo, ele só veio, como eu te falei, não me parecia ser algo novo, que eu estava vendo pela primeira vez, tudo fazia muito sentido, né? Ele só foi, as coisas foram se encaixando e tudo fazendo muito sentido para mim, com relação à visão da vida, com relação ao comportamento em relação aos outros. Né? Como eu falei, a evangelização já tinha me modificado na relação materna, né? Ali, na forma de tratar meu filho, entendendo que o diálogo era suficiente, né? Eu venho de uma criação onde você, uma ou outra vez, era aceitável dar uma palmada, e a evangelização tira isso do meu contexto, né? Não é necessário você dar uma palmada para que a criança te obedeça, e me deu outras estratégias e outros recursos para lidar com meu filho, e o estudo, ele veio corroborar isso, né? Ele me trouxe outras estratégias para mim, enquanto pessoa, poder lidar com o mundo e lidar com os outros. Eu sempre falei que eu gosto muito de trabalhar com papel, porque o papel a gente amassa e bota na gaveta. Lidar com pessoas é difícil, eu sempre fugi disso. Mas a gente está aqui para isso, né? Para lidar com pessoas e criando esses vínculos de amor, né? Então, o estudo, ele veio trazendo isso para mim. Uma necessidade de me sensibilizar mais. Eu sempre sou uma pessoa muito racional. Então, veio despertando em mim essa necessidade de me sensibilizar, abrindo essas reflexões que a gente faz do autoconhecimento, né? O que a gente precisa melhorar. É isso mesmo. O estudo, ele traz esse olhar para dentro também, né? E as reflexões, né, que são necessárias para a gente se modificar também. E depois do estudo começa o trabalho. Isso. E aí, como é que foi essa caminhada aí para os cursos e para os trabalhos na casa? Então, no ano que eu comecei a estudar, e aí eu já vou começar a estudar e vou trabalhar. E aí o primeiro curso que eu fiz foi o curso de passe, e eu comecei a dar passe às terças-feiras à noite. Gostava do trabalho, achava um trabalho bem legal, bem importante, né? E aí veio um novo trabalho, eu continuei trabalhando, e aí veio o curso de evangelizador. E aí eu fiz o curso de evangelizador. Quando eu comecei a trabalhar como evangelizador, eu saí do passe. Foi um trabalho assim que me arrebatou o coração. Eu amo evangelizar. Amo evangelizar. Um trabalho assim que eu acho importantíssimo, levar a palavra de Jesus para as crianças. Além do que a gente se diverte pra caramba. A gente brinca. A gente brinca, eu adoro brincar. É desafiador, né? Porque não pensem vocês que é fácil, porque a gente lida com espíritos mais evoluídos do que a gente, que trazem perguntas, trazem desafios, trazem questionamentos, que às vezes a gente tem que rebolar para poder estudar ainda mais, para poder sanar as dúvidas deles, né? Mas é um desafio muito gostoso. É muito bom estar em sala com as crianças, trocando com eles essas experiências, né? Eu entrei para evangelização em 2010 e dali não saí mais do trabalho. É o trabalho que eu estou até hoje. Fiz o curso de doutrinador, mas não tive coragem. Não é a minha praia, por enquanto, não tive ainda esse despertar para fazer esse trabalho. E aí eu vim fazer tratamento na casa, e aí estava fazendo um tratamento, e fui convidada ainda durante o tratamento para trabalhar na salinha de cura de sexta-feira. E aí foi um trabalho também assim apaixonante, poder ajudar as pessoas assim de uma outra forma, né, me doando meu fluido, que aí me levou para um outro lugar dos trabalhos da casa, que é mais relacionado à mediunidade, né? Eu não sou médium extensiva, mas ali na salinha eu tinha essa oportunidade de trabalhar com essa doação de fluido, um trabalho muito bonito de auxílio às pessoas. E aí fiquei trabalhando na salinha até a pandemia. Nesse intervalo, né, do trabalho, eu tive um câncer de mama, eu continuei no trabalho, né, me fortaleceu muito. Não podia fazer doação, porque não pode fazer doação de fluido, mas eu permaneci na salinha. Mas assim, essa casa é um porto seguro para mim. Assim, foi meu alicerce. Eu não enlouqueci porque eu estava aqui dentro, porque eu estava ali. Me deu muita esperança, né? E correu tudo bem, fiz todo o tratamento. Mas aí na pandemia, o trabalho ele ficou, dos voluntários, ele ficou quinzenal. E como eu ainda estava em tratamento, não tinha como eu fazer o tratamento uma semana em casa e a outra semana estar aqui presencial.
Então, infelizmente, eu me afastei do trabalho e fiquei só em casa. E aí esse trabalho de sexta-feira ele não retornou à noite, né? Ele acontece só à tarde. E por questões de trabalho eu não fui reintegrada à equipe. A equipe se refez depois da pandemia, né? Mas surgiu um trabalho novo. Às terças-feiras, tão importante quanto, tão bonito quanto, né? De auxílio ao próximo também, nessa salinha Jesus Misericordioso, nessa salinha de cura. E aí eu estou trabalhando às terças-feiras, a gente fez 1 ano, semana passada, um ano de trabalho, muito rápido que passou, né? É verdade. E estamos aí às terças-feiras à noite auxiliando o próximo nesse trabalho. Eu ia perguntar para você, qual de todos esses trabalhos que você fez, acho que você já respondeu, que mais te tocou e te toca até hoje, né? Eu imagino que seja da evangelização, que hoje você está como coordenadora. Isso. Né? Você teria alguma história para dividir, não necessariamente sobre esse trabalho, mas sobre o tempo que você está aqui na casa, esse período que você passou por vários trabalhos, por várias situações? O trabalho da evangelização é o que mais me toca, até por um lado egoísta, não sei se egoísta, mas assim, é onde eu me recarrego. Eu sinto que quando eu tô ali na troca com as crianças, eu me recarrego energeticamente, assim, sabe? Eu entro aqui e é um trabalho que eu percebo que eu saio daqui outra completamente diferente. Sempre muito impactada e muito revigorada pela troca com as crianças. Então, é um trabalho que eu mais amo fazer. Mas, assim, uma história... Assim, nos 150 anos do Livro dos Espíritos, eu evangelizava na colheita junto com a Thalita, que era a coordenadora anterior. Na verdade, na época ela não era coordenadora, né? A Maílson era coordenadora. Na época a gente evangelizava e a gente tinha que fazer alguma coisa para comemorar os 150 anos do Livro dos Espíritos, ou foi do Evangelho? E agora eu não lembro qual dos dois. Mas enfim, foi de um dos livros. E aí nós sonhamos em fazer um imã de geladeira de caixa de papelão, caixa de fósforo. Fazer um livro só de caixa de fósforo. E aí eu liguei para ela e falei, Thalita, eu tive uma ideia, de noite sonhei e tal, de fazer o livrinho. Ela falou, eu sonhei a mesma coisa, só que eu sonhei que o livrinho era revestido de capa de couro. Falei, ia ficar tão legal, né? Uma edição assim de capa de couro para ficar o imã de geladeira bonitinho para as crianças levar. Mas onde é que a gente vai arrumar couro? E aí, isso foi, sei lá, numa terça-feira, e aí chega mais alguns dias à frente, a Thalita me liga, Márcia, recebemos uma bolsa, uma doação de uma bolsa de couro, de retalho de couro. Então já temos o couro para fazer os nossos livrinhos. Essas coisas assim que a gente é inspirado, né? Eu costumo dizer que se a gente não atrapalhar o processo, a espiritualidade nos inspira e nos arruma os insumos ainda para a gente fazer. Com certeza. Só a gente abrir o canal que as coisas acontecem. Com certeza, né? Às vezes a gente quer alguma coisa e chega uma doação. Pois né? Tem uma outra história também que a gente fez algum evento aqui e a gente usou a salsicha, que seria do mutirão. E aí o centro cedeu, né? Podem usar que depois o centro compra. E quando a gente acabou o evento, que a gente estava desmontando, chegou uma pessoa com uma Fiorino cheia de salsicha. Jesus. Até ficou arrepiada. Porque a gente ficou preocupada, né, de estar usando, e o centro tem que gastar para repor, apesar de ser um trabalho da casa, né, mas as necessidades a gente hierarquiza as necessidades. E aí quando acabou o trabalho, chegou a pessoa para doar, cheia de salsicha, a Fiorino. Então a gente, assim, a gente precisa ter fé, né, de que as coisas acontecem, de que a gente está sempre amparado, e que a espiritualidade está aí cuidando da gente. Basta a gente fazer a nossa parte com responsabilidade, né? E ter fé que as coisas vão acontecer. Eu queria que você falasse para a gente o que o CEA representa na sua vida em uma palavra. E por quê? Em uma palavra? Eita, sou tão difícil dessa coisa de uma palavra. Mas eu vou ficar com segurança. Eu falei aqui várias vezes que o CEA é meu porto seguro. Eu acho que é isso, essa segurança, essa fortaleza que ele me dá para caminhar. Se torna um porto seguro na vida da gente, né? Quando a gente pensa em qualquer coisa que abala, a gente pensa logo nessa casa, nas pessoas dessa casa, né? Nos amigos. Nos aprendizados, né? A gente, diante de qualquer situação, a gente para
né? Pensa assim, se isso estivesse acontecendo comigo dentro do CEA, como é que eu me portaria com meu amiguinho, né? Porque aqui a gente exercita esse dar o nosso melhor, né? Fazer o melhor aqui dentro, que a gente tem que reproduzir lá fora. Às vezes a gente não consegue lá fora. Aqui a gente tem uma trava, a gente olha assim, Chiquinho tá olhando pra gente, então vamos nos segurar. E às vezes lá fora a gente não consegue, mas aí a gente consegue fazer, se fosse meu coleguinha do CEA, o que eu faria? E aí a gente dá uma reformulada. Então acho que é essa segurança mesmo. A nossa última pergunta. Se o CEA se materializasse na sua frente e você pudesse falar algo para ele, o que você falaria? Nossa, obrigada, te amo. Muito obrigada. Muita gratidão por essa casa, pelas oportunidades, né, de estar aqui. É isso. Muito obrigada. Ai, gente. Essa casa é luz, né? É luz nas nossas vidas, é muita luz. Terminamos. Foi muito bom te ouvir, Marcinha. Muito bom mesmo. A forma como você fala do CEA, das pessoas, dos trabalhos, mostra o quanto essa casa vive dentro de você. Obrigada pela entrega, pelo carinho, pela sinceridade com que compartilhou a sua caminhada. Que o Evangelho siga te fortalecendo e que você continue levando luz e alegria a todos que cruzarem o seu caminho. Eu que agradeço a oportunidade de estar nesse momento participando disso aqui. Eu jamais, nos meus melhores sonhos, quando entrei nessa casa, eu achei que eu estaria participando assim, do centenário, registrando a minha história com a casa, né? Tanta coisa que passa pela cabeça. Só gratidão, obrigada pela oportunidade. Cada história que passa por aqui é um lembrete de que o CEA é feito de pessoas, de laços e de aprendizado constante. Se você gostou dessa conversa com a Márcia, não deixe de assistir aos episódios anteriores e já se prepare para os próximos, são todos emocionantes. Siga o CEA nas redes sociais, compartilhe essa série com quem você ama e continue conosco nessa jornada da gratidão. Um abraço com muito carinho e até breve.